A intenção nunca foi ofender ninguém, e que até eu acredito, eu não acho que eles tenham feito isso propositalmente, pensando em ser transfóbico, em ser homofóbico. E eles falam que, inclusive, é uma grande homenagem, porque eles falam que o amor da vida é um travesti. Mas assim, a gente vê que a pessoa não entende nada de homenagem, porque como é que ela vai homenagear um grupo social se ela nem sabe se referir de forma correta a esse grupo social? Oi, eu sou o Gabi e tá começando mais um quadro aqui na 20 e Poucos, onde eu te explico algumas coisas sobre essa nossa sociedade, ou pelo menos eu tento. Hoje, a gente vai falar de um assunto que eu já falei milhões de vezes, mas que parece que nunca vai ser suficiente a quantidade de vezes que eu já falei aqui desse assunto. Mas a gente vai conversar um pouco mais a fundo sobre transfobia, preconceito, intolerância e coisas desse universo. Esse programa nem ia ser sobre esse tema, né? Mas no final de semana, se eu estou correto, no final de semana, aconteceu aí um episódio meio chato, né, pra não dizer o mínimo. Uma dupla sertaneja lançou uma música que tinha trechos, né, e tem um tom completamente transfóbico. E essa dupla foi advertida, digamos assim, né, por pessoas da comunidade LGBTQI+, por ativistas, e eles acabaram fazendo um pronunciamento oficial, digamos assim, né, sobre essa música, que mostrou que eles não entenderam nada do real problema da música deles. E aí, para contextualizar vocês, eu vou ler alguns trechos da música pra gente analisar junto e pra vocês entenderem do que eu tô falando. Depois de um mês de namoro, apaixonado, iludido e bobo, dentro de um motel, chorando arrasado, acabei de descobrir que eu fui enganado. Agora eu entendo porque ela não queria fazer amor. Uma voz feminina, uma pele macia, me enganou tão bem. Depois de uma farra embriagada, ela se entregou. Só que ela não tinha o que mulher tem. Ô Lili, ô Lili. Porque você mentiu pra mim. Ô Lili, amor da minha vida é um travesti. E aí, assim, gente, essas são coisas muito... Isso são coisas muito mais complexas do que parece, né? Bom, primeiro vamos falar dessa questão de ser enganado. Antigamente isso era visto como piada, mas hoje, como a gente entende mais sobre esse assunto e a gente vê que tem consequências muito mais complexas, esse tipo de coisa não é mais aceito. Por quê? Porque essa questão de ser enganado, ela muitas vezes é um dos principais motivos para a violência que mulheres trans e travestis sofrem, né? Parece que as pessoas trans, elas sempre têm que falar que elas são trans para as pessoas cis, né? Porque isso é como se passasse uma veracidade. Então eu, como sou trans, eu sou obrigado a falar para uma pessoa que eu me relaciono que eu sou trans, né? Sendo que, assim, não sabe como que eu lido com essa questão, né? Então essa obrigatoriedade não existe. Porque a pessoa cis, ela não é obrigada a dizer que ela é cis. Então, né, não deveria ser obrigado para pessoas trans. Um outro ponto é que quando a gente fala dessa questão de enganar, parece que as pessoas trans estão tentando se passar por algo que elas não são, o que não é verdade, né? As pessoas trans são tão válidas quanto as pessoas cis. Não existe essa questão de ser enganado, porque aí entra naquela coisa de que homem trans não é homem de verdade, mulher trans não é mulher de verdade, que travesti é bagunça, né? E a gente sabe que não é. Então esse é o primeiro ponto, né? Essa música reforça uma ideia de que mulheres trans e travestis têm que continuar no armário, por exemplo. Que o coitado que se envolveu está sendo enganado, é uma vítima, é uma grande vítima, e vai sofrer muito porque foi enganado. O segundo ponto é que um travesti não existe, é a travesti, uma travesti, né? Então, isso já cai por terra na desculpa que essa dupla postou nas redes sociais, porque eles falaram que a intenção nunca foi ofender ninguém, e que até eu acredito, eu não acho que eles tenham feito isso propositalmente, pensando em ser transfóbico, em ser homofóbico. E eles falam que, inclusive, é uma grande homenagem, porque eles falam que o amor da vida é um travesti. Mas assim, a gente vê que a pessoa não entende nada de homenagem, porque como é que ela vai homenagear um grupo social se ela nem sabe se referir de forma correta a esse grupo social, né? Então, se fosse uma verdadeira homenagem, eles saberiam de coisas que não deveriam estar nessa letra e saberiam como se referir a esse público. E aí eu passo para o último ponto que eu vou falar aqui, que é sobre essas desculpas que as pessoas dão quando cometem algum ato de preconceito, seja de racismo, seja de homofobia, de transfobia, de abuso, de assédio. Assim, gente, a gente tá ficando um pouco cansado de desculpas que não são reais, né? Não adianta você cometer um ato desse e você falar, quem me conhece sabe. Porque o problema, e é isso, é uma coisa muito importante, que essas pessoas que fazem essas coisas, geralmente elas têm um poder de influência. Então o problema não é com quem te conhece, né?
né? Quem te conhece, tudo bem, quem te conhece realmente sabe. O problema é quem não te conhece, né? Você acaba transmitindo ideias erradas. E aí entra no outro ponto da desculpa, que é, a gente nunca quis ofender ninguém. Tudo bem, mas, de novo, quando você tem um certo nível de influência, você tem que ter muita responsabilidade sobre as coisas que você fala e que você faz. Porque pode não ter sido a sua intenção, mas o que você fez, e se você tivesse, de repente, se reunido com um comitê de diversidade, ou um ativista, uma pessoa da comunidade LGBTQIA+, que luta sobre esses direitos, ela te falaria que essa letra abre margem para ter uma interpretação que talvez não fosse a que você queria, mas que é assim, de ofensa, de reforçar estereótipos, de bater num ponto para a comunidade travesti e para a comunidade trans como um todo muito frágil, que é a questão de relacionamento, né? A gente sabe que muitas mulheres, 90% das mulheres trans e travestis trabalham na prostituição, e muitos parceiros têm vergonha de assumir seus parceiros trans, têm vergonha de apresentar para a família, ou de até se relacionar. Às vezes gosta da pessoa, mas não, é uma pessoa trans, não quer relacionar. Então assim, isso tudo não é considerado. Então beleza, pode não ter sido a sua intenção, pode não ter sido, mas você tem que ter uma responsabilidade e uma pesquisa maior quando você é uma pessoa pública, né? Porque é aquilo, né? Uma coisa é forma e outra coisa é conteúdo. Não adianta nada você falar a coisa da forma certa com o conteúdo errado. Não adianta você falar o conteúdo certo com a forma errada. Nesse caso, eu não acho que nem o conteúdo nem a forma estão certos, né? Mas só pra gente ficar claro aqui. E uma outra coisa também é que eu acho que a gente tem que tirar um pouco a máscara do ego. A gente vive num país que ele é extremamente preconceituoso, de diversas maneiras, tá? E a gente tem que parar de ter medo, às vezes, de assumir e entender que a gente cometeu um preconceito num determinado momento. Quando a gente comete algum ato assim, ele pode ter diferentes raízes, né? Diferentes nascimentos, digamos assim. Essa dupla, por exemplo, como eu já falei aqui, eu não acho que eles tenham feito isso porque eles são pessoas horríveis e porque eles quiseram chacotar de travestis e tudo mais. Eu não acho que seja isso. Mas eu acho que pessoas LGBTQIA+, não estão no mesmo ambiente e contexto que eles. Eles provavelmente nunca tiveram uma vivência próxima a essas pessoas. Eles não sabem como é, de fato, né, passar na pele por tudo isso que nós, da comunidade LGBTQIA+, a gente passa. Ainda mais o meio sertanejo, que é um meio extremamente machista, né, isso não é da vivência deles. E aí, muitas vezes, o preconceito ele pode ser cometido por não saber, por uma falta de informação. E aí você tem que admitir que você não sabia sobre esse assunto e pedir umas desculpas sinceras, não uma desculpa de 2 minutos, 1 minuto e meio, falando um bando de coisa genérica de quem me conhece sabe, é minha família, tenho até amigos que são. Porque olha só, gente, esse argumento de eu tenho amigos que são, se você partir desse princípio, o mundo não era pra ser machista, né? Porque eu acho que é impossível ter um homem que não tenha uma amiga, pelo menos mulher. Ou que não tenha nascido de uma mãe, não tem uma irmã, não tem uma tia. Então, assim, tem amigos que são, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada, porque você ainda pode cometer uma série de preconceitos com seus amigos que são de algum meio LGBTQIA+. E a gente já falou sobre isso em outros vídeos. Pessoas que são minorias também podem ser preconceituosas. Existem pessoas LGBTQIA+, que são homofóbicos, que são transfóbicos. Existem mulheres que reproduzem o machismo e coisas assim. Então esse é o primeiro ponto, assim, quando a gente está falando de preconceito, né? Ele pode ter sido cometido porque ele é uma coisa muito estrutural, uma coisa que a pessoa não sabia. É que realmente a pessoa nunca parou para pensar sobre e estudar o assunto. Nesse caso, você tem que admitir que errou, pedir desculpas e se informar, né? De uma forma humilde. Não é ficar agradecendo, quero agradecer pelo sucesso. Se você está agradecendo pelo sucesso da música, isso é preocupante. Porque você sabe que tem um ponto ali que tá passando, que tá transmitindo transfobia, porque você foi avisado, e você tá agradecendo o sucesso, ou seja, ainda bem que essa mensagem de merda tá chegando a várias pessoas e eu sei disso. Tipo, isso não pode acontecer. As outras pessoas que são preconceituosas, são preconceituosas porque elas realmente são assim, elas acham que tá errado. E aí pode ser por uma questão religiosa, pode ser por uma questão, às vezes, de trauma, pode ser, ou só por ser uma cabeça muito fechada e achar que tudo que é diferente dela não é válido, né? E aí, para essas pessoas, já é um pouco mais difícil a gente
quebrar o preconceito, porque isso vem de uma construção muito interna da pessoa, que bate em valores, mas é possível sim, porque eu acho que todo mundo pode mudar, se informar e souber direitinho, né, o que acontece. Às vezes é muito por medo também, né, é quase que uma coisa de defesa, o que eu acho que não faz sentido. Então, o que eu queria falar mais sobre esse caso é que tá rolando uma certa pressão para tentar tirar a música das plataformas digitais, seja de streaming, de YouTube e tudo mais. Eu não acho que isso vai acontecer, mas, enfim, é bom saber que tem uma reação, né? Peço que, por favor, quem está assistindo esse vídeo, não vá procurar essa dupla e vá ficar xingando nas redes sociais, porque isso não adianta nada, né? É o diálogo que tem que ser feito aqui. Até porque, de novo, eu não acho que eles tenham feito isso por uma questão maldosa, mas por falta de informação. Agora, eles já têm essa informação. Eles deveriam querer ser pessoas melhores. Aí a gente vai ter que ver o que acontece, né, no suceder dos dias por aí. No mais, esse é o Gabi Explica antes do Natal, então eu já deixo aqui pra você o meu Feliz Natal. Eu espero que, apesar de tudo, sua ceia seja boa. Tenha paciência com seus parentes bolsomínios e preconceituosos. Esse ano a gente teve que se unir muito, então vamos tentar sempre optar pelo diálogo. Espero que esse vídeo tenha agregado vocês de alguma forma, né, que vocês tenham gostado. Compartilha esse vídeo para ele chegar a mais pessoas. Aqui é o Gabi e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!